Olá, muito boa tarde, Nilton. Botafogo e Flamengo, transmissão ao vivo no Premier, às 7h30 da noite. O vice-líder Flamengo está de olho, claro, na liderança. E o Botafogo está em busca de uma boa sequência para se firmar ali, ó, entre os 4 primeiros, na turma que se classifica direto para a fase de grupos da Libertadores. O time venceu só 2 dos últimos 7 jogos. Bora então para o estádio Nilton Santos para falar com a Duda Dal Ponte para saber tudo desse confronto. Oi, Duda, muito boa tarde para você, minha querida. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Dia de clássico é sempre um dia especial e hoje a torcida do Botafogo está prometendo fazer uma festa de provocação ao rival. Ó, aqui atrás de mim, no setor leste, já está montado um mosaico 3D. A gente está conseguindo ver só os fios, ainda é um mistério, mas me falaram que é um mosaico de zoação ao rival. A gente só vai saber quando o time entrar em campo. E o time, claro, vai ser apoiado por essa torcida, né? O estádio Nilton Santos tem sido muito especial quando envolve Botafogo e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em 2023, a derrocada do Botafogo começou aqui no estádio Nilton Santos quando perdeu para o Flamengo. Agora, em 2024, no segundo turno, o Botafogo deu uma goleada 4-1 em cima do Flamengo, voltou à liderança e a temporada terminou com o título brasileiro. O que vai acontecer hoje, Débora? Veremos. A gente não sabe, mas sabe que é sempre cheio de emoção, né? Clássico. Duda, e como é que deve ser a escalação do Botafogo para esse jogo, hein? Tá cheio de desfalque, não é isso? Cheio, Débora. A começar pela lateral direita, o Vitinho estava com a seleção no Japão, só chega amanhã ao Rio de Janeiro. Na zaga, o Caio Pantaleão, que virou titular, teve uma lesão no joelho, está fora da temporada. No meio de campo, o Nilton está suspenso. E lá na frente, o Montoro, que estava com a seleção argentina sub-20, teve uma lesão no ombro, precisou passar por cirurgia. Então vamos ver o provável Botafogo para hoje, que tem Léo Link no gol, Matheus Ponte. A dupla de zaga tem Barbosa com o David Ricardo. Na lateral esquerda, o Marçal está recuperado depois de 2 jogos com dores na coxa. Está de volta, o Alex Telles ainda é dúvida. Vamos ver como é que vai vir o inimigo, Meio de campo tem o Alan e aí também o Savarino e o Marlon Freitas. E lá na frente tem o Cuiabano, que foi usado no clássico contra o Fluminense. Do outro lado, o Arthur Cabral. Débora. O Palmeiras e precisa vencer o Botafogo para continuar ali na briga pela liderança. Lembrando, inclusive, que domingo tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, são 2 jogos decisivos para o Flamengo na sequência, né, Duda? Pois é, vai ser uma sequência intensa no mês de outubro para o Flamengo. E para hoje, o Flamengo tem 4 pendurados que vão estar no jogo, tá? Jorginho, Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal. Então o Filipe Luís também já tem que ficar de olho nisso, porque no domingo já tem confronto contra o líder Palmeiras, como você falou. E assim, essa data FIFA foi muito importante para o Flamengo para tentar voltar a colocar o ataque a funcionar. Isso porque o Flamengo tem o melhor ataque da Série A e também a melhor defesa. Mas nos últimos 5 jogos, o Flamengo inverteu um pouco essa ordem. Conseguiu vencer apenas um jogo contra o Corinthians por 2-1 de virada, marcou apenas 3 gols e levou 4. Então o Filipe Luís teve que mexer um pouquinho aí, pensar um pouquinho nessa data FIFA. Hoje o titular deve Pedro, que se entrar em campo hoje vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chegou em 2020, tem 12 títulos com o Flamengo e fez 150 gols, Débora. Então, para te liberar, Duda, a pergunta. Difícil você dizer pra gente como deve ser a escalação do Flamengo. Filipe Luís sempre muda muito, não revela, então você que vai ajudar a gente. É difícil, mas vamos tentar dar uma pista aí pro pessoal. O Pulgar, ele tá de volta, vai ser relacionado e pode começar no time titular de lesão, depois de um pouco mais de 3 meses fora por conta de um problema no pé direito, mas ele pode começar no time titular porque o Flamengo tá cheio de desfalques no meio de campo, a começar pelo Saul com problema no tornozelo, ele não deve vir pro jogo de hoje. E também outros 2 jogadores, que aí, o Alan e o De La Cruz, eu vou mostrar pra vocês aqui o gramado sintético, eles normalmente não jogam nesse gramado, então por isso eles devem aí ser desfalque pra hoje. Vamos passar rapidinho
do Flamengo, principalmente no ataque, né? Porque tem o Pedro lá na frente como possível, de um lado o Lino, que vem sendo titular, e também o Carrascal, como foi na partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Débora. Brilhou, Dudinha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Contra o Red Bull, né, que vem de um retrospecto ruim, apesar de ter vencido a última partida contra o Grêmio. Mas antes era uma vitória em 13 jogos, né? Antes era péssimo. E a vitória no Grêmio também, né? Foi daquele jeito da arbitragem, enfim. Né? Isso, também, polêmica, aquele pênalti, aquela coisa toda. Mas o Palmeiras teve esses jogadores todos convocados, que estão fora. Sim. Quer dizer, nem todos estão fora. Então a conta do Palmeiras é a seguinte, que a gente recebeu de informação. O Gomes não joga. Tá. Sim. O Facundo e o Aníbal, eles devem ficar à disposição, mas não devem jogar, porque eles jogaram ontem pela seleção argentina. O Palmeiras, o Bidlovski contou, fretou avião, tal, foi buscar os dois. Só que os dois vieram de viagem desgastante e jogaram muito, né? Jogaram mais também a minutagem alta e estavam do outro lado do mundo. Então também devem ser avaliados. Até porque o Palmeiras não quer queimar ninguém nesse momento, e justamente pensando na sequência. Com certeza. Deixaram, talvez quem tenha mais... Promessa é dívida, Bruno. Só que eu vou fazer um mistériozinho e deixar para minha última informação. Nós estamos aqui no entorno do estádio Newton Santos, antigo Engenhão, né, local do clássico, faltando cerca de 7h30 para a bola rolar. 20 mil ingressos aproximadamente foram vendidos, acredito, num público, cerca de 25 mil ingressos, 25 mil torcedores. O estádio não vai estar lotado. Botafogo é o quinto colocado com 43 pontos ganhos e o Flamengo, vice-líder, com 55, mas mesmo vencendo e o Palmeiras perdendo, o Flamengo não vira líder nesta rodada porque tem 2 vitórias a menos do que o Palmeiras, que é um dos critérios de desempate. O Botafogo busca aí a volta para o G4, né? Torcendo contra o Mirassol, que é o quarto colocado. E no primeiro turno houve um empate no Maracanã. Na rodada, dia 18 de maio, Flamengo 0, Botafogo 0. Os dois times vêm de derrotas na última rodada. O Botafogo perdeu no Beira-Rio 2-0 para o Inter e o Flamengo perdeu lá em Salvador para o Bahia por 1-0. O Flamengo já não vence há 2 jogos, uma derrota e um empate. A última vitória do Flamengo foi na Neoquímica Arena, quando ganhou o Corinthians por 2-1. O técnico David Ancelotti tem no total 9 desfalques. Os principais: volante Nilton está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lateral direito Vitinho, devido à logística, a viagem do Japão é muito longa, não vai para o jogo. O Caio Pantaleão não joga mais esse ano, lesão no joelho esquerdo. E o Montoro, meia, também dificilmente joga esse ano com uma fratura no ombro direito. Sofreu lá na seleção sub-20 da Argentina no Mundial do Chile. Em compensação, o Cuiabano estará de volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já o técnico Felipe Luiz tem desfalques também, Danilo e o Wallace Ian suspensos por expulsões contra o Bahia. Tem jogadores lesionados que dificilmente estarão no banco, Saul, o Alan e também o De La Cruz. Tem a volta do Pulgar e tem as voltas do Léo Pereira e do Alexandro. Léo Pereira zagueiro, Alexandro lateral, voltam de suspensão. Vamos então agora sim, Bruno, feito o mistério, as prováveis escalações. A primeira do Botafogo, o David Ancelotti deve mandar a campo. A seguinte escalação: Léo Link no gol, Matheus Ponte na lateral direita no lugar do Vitinho. Uma dúvida aí na zaga, David Ricardo ou Gabriel Silva. O Barbosa e outra dúvida na lateral esquerda, ou o Marçal ou o Alex Telles. Meio de campo com Alain, Marlon Freitas, Santos Rodrigues, Savarino e o Cuiabano ou o Martins, Matheus Martins ali pelo lado esquerdo. E o Arthur Cabral no comando de ataque. Já o Felipe Luiz deve mandar a campo Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio de campo deve ser ou o Pulgar ou o Everton Araújo. Pulgar voltando depois de 3 meses, uma cirurgia no pé. Jorginho Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Samuel Lino. O Botafogo está muito preocupado com a arbitragem do Alex Gomes Stefano, que não tem experiência, árbitro carioca, mas não tem muita experiência em confrontos nacionais. O Botafogo disse que não vai admitir pressão ou intimidação do Flamengo e de outros clubes em cima da arbitragem. E quanto à SAF do Botafogo, o Tairo Arruda diz que o Botafogo vai ter aí fluxo de caixa ainda esse ano até o final do ano, mas que vai precisar de um investimento de 350 milhões de reais para ser competitivo no ano que vem, Bruno. É dinheiro, hein, Cícero? Obrigado, e a gente fala sobre a arbitragem também já aqui no Sport Center. Antes eu só também... né?
Sim, mas é porque desses que viajaram, com todo o respeito... Tiro não é uma vantagem para o Flamengo ter contado com os jogadores aqui no Brasil? O Dom que falou isso aqui, né, em relação à data FIFA, que a data FIFA seria muito importante para o Flamengo, justamente pelo período de instabilidade que o time vem vivendo, né? Então, assim, não ter nenhum convocado, ter a recuperação de alguns jogadores seria realmente o ponto-chave. Mas isso, a resposta vai vir hoje. A resposta depende do jogo de hoje. Por exemplo, não vai adiantar nada caso teve esse tempo todo, período de treinamento, Pulgar recuperado, alguns jogadores, né, recuperando a confiança, e a vitória não vem no clássico contra o Botafogo. O Flamengo já está atrás do Palmeiras. Aí é só mais pressão. Aí é só mais pressão, por isso que eu gostei daquela conversa. Como é que é, Gilson? É que você falou em relação, por exemplo, o Flamengo tem Botafogo, o Flamengo vai ter o Palmeiras e depois o Flamengo tem o Racing. 3 jogos no Maracanã. 3 jogos. Não no Maracanã, porque hoje é verdade. 3 no Rio de Janeiro. 3 no Rio. Mas aí o quanto seria a panela de pressão do Flamengo aumentando a cada jogo? Por exemplo, não ganha hoje. Pô, contra o Palmeiras no Maracanã, esquece. Ele vem de perder pontos pro Cruzeiro. Exato, em casa, né? exato. E aí, aí não ganha hoje, um exemplo. Aí contra o Palmeiras no Maracanã, esquece. Já vai estar uma panela de pressão daquelas. E aí, se não ganhar, aí Libertadores, obrigação. Aí a faixa já vai estar lá, pô. Libertadores é obrigação. Contra um time muito complicado. Também que é, muito complicado, que é o Racing. Nossa então, Senhora. assim, essa sequência... Por isso que eu falei, essa sequência do Flamengo, essa semana do Flamengo, enfim, tudo que a gente viu até agora, eu acho que é a semana mesmo reta decisiva, é a crucial para a temporada. Então, peraí, a Mari falou assim, né, que não vê, mesmo se o Palmeiras for eliminado da Libertadores para a LDU, você acha que o time tem fôlego e tem força para encontrar um caminho no Brasileiro. E o contrário, eliminação ou esses 2 jogos ruins no Brasileiro, eles impactam na Libertadores? Pro Flamengo. Dos 2. Pro Flamengo você entende que sim. Eu entendo que sim. Eu entendo que impacta a pressão, principalmente do lado externo, né? Por conta ainda da eliminação, eu conto ainda da eliminação da Copa do Brasil. Pro Atlético Mineiro, da forma que foi. Mas a do Palmeiras é porque o Palmeiras ainda está na liderança, né? Então, depende do que vai acontecer também até lá, dos 2 próximos jogos. É que o Palmeiras é mais blindado. Exatamente. Também, né? Assim, o externo não faz tanto barulho lá dentro. Hoje o Flamengo sente menos. Por conta do Felipe, enfim, o entorno consegue agrupar um pouquinho mais, né? Para não penetrar ali o externo. Mas ainda assim, o barulho externo no Flamengo... É muito maior. Ele entra. Até porque eu imagino que na conta do Palmeiras, o jogo de hoje tá na conta, você vencer. Os 3 pontos. Mas no jogo contra o Flamengo não deve estar na conta do Abel lá, né? Não. Vencer o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras está né? com 3 pontos de vantagem. Aí, por exemplo, hoje fica... Um exemplo, tá? Hoje fica tudo igual. Pro Palmeiras, o empate no domingo tá ótimo. Isso. E mesmo se perder, ele vai ficar com a mesma pontuação, mas ele vai ficar ainda com... Não, aí volta um campeonato. São 3 com 2 vitórias a mais, não é? São 3 com 2 vitórias a mais. Mas aí volta pelo menos um campeonato em questão de pontuação. Ponto a ponto. Ponto a ponto, aí sim, aí vai ser até o final mesmo. Ponto a ponto. Mas, tendo, por exemplo, uma vantagem do empate já para domingo... é muita coisa. Já é muita coisa. E aí você consegue... A gente sabe como é que o Abel Ferreira é estrategista, né? Ele consegue armar o time, mais ou menos ali, ditar como vai ser a forma de jogar, ainda mais jogando fora de casa, o Maracanã que deve estar lotado, dependendo muito do que vai acontecer hoje também no jogo contra o Botafogo. Por exemplo, ganhar do Botafogo hoje, o clima para domingo já é outro completamente diferente. Com certeza. Então, assim, por isso que eu tô falando de novo, né? Mas essa sequência, por exemplo, o jogo de hoje também já é crucial para domingo. E o jogo de domingo também já é crucial para a próxima quarta-feira. E contas para o Flamengo nesse momento não dá para fazer, né? Porque o Felipe ele vai ter que pensar jogo a jogo. Justamente por isso. Não dá para ele pensar igual o Palmeiras, 3 pontos aqui contra o Red Bull Bragantino, a gente conquista, e aí lá contra o Flamengo, se a gente conseguir um pontinho, tá bom. Não dá. O Felipe Luiz não é isso agora. E às vezes é normal que entre esses confrontos de mata-mata de Libertadores, o técnico até rode elenco. Nesse caso, nenhum dos dois pode. Não tem como. O Palmeiras não vai rodar elenco contra o Cruzeiro. E o Flamengo também não vai poder rodar elenco contra Você só roda o elenco se você fez 4-0 na ida da Libertadores e olha lá. O Palmeiras fez 4-0 na ida contra o Universitário, na volta jogou com todo mundo. Então, exato. Sim, e olhe lá. Não tem cenário para esses dois. Mas vezes assim, no jogo entre os confrontos, no jogo do Brasileiro, ninguém vai poupar também. Mas é isso também, né? Outubro.
Tá embaixo também, O né? Palmeiras só vai Embaixo, poupar acabou, porque tem gente fora, né? E aí não é poupar, ele só não e vai outra, contar com os principais Pergunta jogadores. pro jogador lá se ele quer ser poupado ou não. Não, é o que eles querem, né? Agora Trabalharam o ano todo para chegar, por exemplo, na semifinal de Libertadores. Por exemplo, se tivesse a Copa do Brasil ainda, né, para os dois lados. Agora pisa fundo. Agora é pé embaixo também, que é o quê? Quer ser poupado em outubro? Sabe outra coisa que o algoritmo não olha? Mas não é. Não existe. Não dá, não existe. Até alto o da Flaco temporada. acabou de jogar com o Messi. Você acha que Tu o cara acha não que ele não vai entrar em querer, campo? tu acha que ele não vai querer jogar? Ah, hoje não. Ah, eu joguei com o Messi, não quero Ah, jogar vou fazer com aquele você. corta-luz de Outro- novo. outro Já tô em nível. outro nível, não quero jogar, não. Vou fazer aquele corta-luz, fica esperto e tal. Então, aí, ô Mari, sabe outra coisa que o algoritmo não vê? Arbitragem. Então, Bruno, E isso é uma treta também, hein? Depois de tudo que Muito. aconteceu na última rodada. como pode definir, né? Jogo, campeonato. Tá horrível a arbitragem. Nem era pra gente estar falando isso em 2025, né? Olha lá, Campeonato Botafogo, ó. Brasileiro. Cobra a arbitragem correta e profissional. Cobra. Não, eu achei interessante o que o Cícero trouxe pra Botafogo gente tá ali com na medo. última entrada. Agora ele falando que o Botafogo, em relação à cobrança de não vai aceitar pressão. Mas É. o Botafogo já tá colocando pressão no árbitro. Não, isso é um absurdo, né? Não, isso é uma Clube coisa que não não vai existe. aceitar Ah, não vai pressão. aceitar pressão. Beleza, tá bom. Você não aceita. Então aceita, ok, mas você já tá colocando pressão, porque se você não aceita pressão e você já faz Mas uma nota, essa aspas já faz aí uma é cobrança. um absurdo. Olha lá, não, É um absurdo. Admitir tentativa de pressão e intimidação. Não, a que estava antes ali no Mas nosso já tá GC, fazendo. clube vai monitorar de perto Tempo o real, trabalho. aí vai voltar aquela questão do texto. Isso, gente? É, a mesma Do Good empresa. Game, Good né? Game. É Good Game, né? Good Games. O que é isso, gente? Aí vai voltar essa resenha. Fala, nação. Pessoal, está se falando aí no Gabriel Jesus aí, né? Site aqui, coluna do Fla. Teve aí, ó, tá rolando aí essa... Já tem um tempo que está se falando nisso, né? Mesmo, entenda, a janela de transferência está fechada, mas vai abrir agora em janeiro. O que estamos falando, está se falando aqui no coluna do Fla, é para essa janela, porque o Flamengo sempre está melhorando o elenco. E o Pedro está aí, né? Mas a gente está vendo que o Flamengo precisa de outro centroavante, pessoal. Porque Bruno Henrique não é centroavante, né? Joga improvisado. E o Pedro é centroavante, mas não tem concorrente, né? E segundo informações da ESPN, o Arsenal está disposto a negociar Gabriel Jesus na janela de transferência de janeiro, como eu falei. Isso porque o atacante perdeu espaço no time após a chegada de Goiqueres, né? Contudo, resta saber se o jogador tem interesse em retornar ao futebol brasileiro. Eu vi falando que ele tava aí entre Palmeiras e Flamengo. Tudo é Palmeiras e Flamengo, né? Quanto o Flamengo precisa gastar para contratar Gabriel Jesus? Gabriel Jesus é um atacante de prestígio no futebol inglês, por isso o Flamengo não terá vida fácil se quiser contratar o jogador do Arsenal. Segundo o site, deixa eu só aqui, segundo o site Transfermarkt, né, especializado em transferência, o ex-Palmeiras está avaliado em 32 milhões de euros, cerca de 203 milhões de reais, né? Ele não quer contratar o Gerson? Então contratava Pronto, o Palmeiras não quer levar o Gerson? Beleza, a gente trazer o Gabriel Jesus. É ou não é, pessoal? Gerson pra lá, Gabriel Jesus pra cá. Não tem gente dizendo que vai futucar a Leila, vai futucar o BAP? O BAP também futuca a Leila, né? Eu trazia o Gabriel Jesus de janeiro, só pra futucar eles. E futucar e resolver o problema do Flamengo, que tem essa falta de centroavante, né? Importante frisar que mesmo diante dessa situação, o Flamengo está, né, parado no mercado neste momento. Isso porque o entendimento do clube, o elenco está bem estruturado. Sim, está bem estruturado. Mas a gente está vendo que o Flamengo não tem centroavante. Tem o Pedro, mas quando o Pedro não joga, não tem outro centroavante à altura. E o Gabriel Jesus seria titular, né, pessoal? E fora que ele não joga só de centroavante, ele joga também aberto pelas pontas. Enquanto a janela de transferência está fechada, o Flamengo segue preparação para o próximo compromisso aí hoje, né, contra o Botafogo. Às 7h30 da noite, assim como manda a tradição do, né, Coluna do Fla, vai ter aí o jogo transmitido pelo Coluna do Fla. Beleza, pessoal? E aí, o que é que vocês acharam? Ele leva o Gerson pra lá e o Gabriel Jesus vem pra cá, não é? Beleza? Tamo junto aí. Pessoal, pedi um favor a você. Vocês assistem o vídeo, não dá like, não se inscreve, não volta mais pra assistir. Que é isso, pessoal. O canal não é tão ruim assim, né? Estamos tentando melhorar o conteúdo, vamos começar a postar conteúdo mais selecionado. Com medo, mais fazer o quê, né? Tá tentando trabalhar mais de forma mais light, mas tá difícil, né? Trazer informações pra você de alta qualidade. Tamo junto. Volta pra assistir mais vídeos. Assiste esse, vai assistindo outro, lá outros vídeos, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo aí.